Então, pessoal, eu queria fazer um vídeo sobre esse tema. Eu não vou nem falar muito aqui pro YouTube, não prejudicar o meu canal, porque senão eu já tive um vídeo que foi restringido só porque eu usei uma palavra que não podia. Mas eu vi um vídeo no Kawaii, curtinho, de 1 minuto e pouco. Eu só não vou colocar aqui porque pode dar problema por causa de direitos autorais, que é do podcast do Vilela. Nesse podcast ele estava levando um senhor que estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu imagino que deve ser algum especialista. E aí nesse vídeo, isso é apenas 1 minuto e pouco, ele fala pro Vilela assim, olha, os altos generais da Alemanha sabiam que eles iam perder a guerra quando a Rússia estava começando a derrotar as tropas alemãs. Aí os altos oficiais se reuniram com o Hitler e eles falaram assim para ele, olha, a gente precisa usar os trens para trazer os nossos soldados de volta. Aqueles que estão feridos a gente cuida, aqueles que estão bons a gente dá um descanso, a gente faz uma nova estratégia, a gente pode ganhar dos russos. O Hitler falou para ele assim, não, eu preciso dos trens para matar os judeus. Ele preferia perder a guerra do que deixar de matar alguns judeus. Então você vê, uma coisa tão maluca que até o Vilela falou para ele, cara, quer dizer então que ele estava ciente, que ele podia até ter feito uma nova estratégia, reformulado, mas o ódio aos judeus deles era mais forte que isso? Ele falou, exatamente. Tanto que, na outra parte, esse senhor explica, né, que o Vilela pergunta, por quê? De onde vem esse ódio, né, aos judeus? E tem várias teorias, mas nenhuma, não existe um consenso, né, por que o Hitler tinha tanto ódio, né, do povo judeu. Aí ele pergunta assim para o Vilela, por que você se apaixona por uma mulher? A Vilela deu uma respostinha na minha boca, pela beleza, inteligência, não sei o que. Ele falou, não, você não sabe por quê. Porque é um sentimento. A mesma coisa é o ódio. O ódio é um sentimento. Não tem uma explicação racional para o sentimento. Por que uma pessoa odeia outra? Ou um grupo de pessoas inteiro? Não tem uma explicação lógica. Isso era um sentimento que ele tinha e até hoje ninguém tem uma explicação lógica. O porquê de tanto ódio. E é engraçado que esse sentimento de ódio aos judeus, ele não é só da Alemanha nazista. Ele é um sentimento histórico na humanidade. Todo o período da humanidade sempre houver um antissemitismo, quer seja por um motivo ou outro. Por exemplo, quando a peste negra atingiu a Europa, matou 2/3 da Europa, a maior vítima foi os judeus. Eles culparam os judeus, tinha até uma lendinha lá que um judeu teria pegado uma hóstia, espetado com prega, a hóstia sangrou, não sei o quê. Tem uma outra lendinha também da época medieval, mas o fato, além das lendas, é que as sinagogas de toda a Europa começaram a ser invadidas e os judeus começaram a ser mortos. Porque aquelas pessoas já tinham ódio aos judeus. Por quê? Ninguém entende. O próprio Alemanha nazista, né, eu costumo dizer que o Hitler ele não criou o antissemitismo na Alemanha. Na verdade, quem criou isso foi Lutero, né, 4 séculos antes. Tanto que um daqueles generais que foi julgado lá em Nuremberg, ele falou isso. Ele falou, nós não falamos nada diferente que Lutero não tenha dito 4 séculos antes de nós. Então, na verdade, quem jogou a gasolina ali foi Lutero. Ele só arriscou o fósforo. Porque a Europa inteira já tinha esse sentimento de antissemitismo. Mas a grande questão é o porquê. Por que há antissemitismo? Nem os rabinos têm uma resposta lógica para essa pergunta. É por causa da religião? Não, tem outras religiões no mundo. É por causa do povo? Não, tem outros povos no mundo. E assim por diante. Não tem uma explicação lógica, é só um sentimento. Sem explicação. Tanto que é um sentimento tão ilógico que os judeus na história da humanidade, eles não fizeram maldades assim com outras pessoas. Não tiveram escravos como nós tivemos. Não exterminaram indígenas como nós exterminamos. Não tentaram exterminar os aborígenes, como os australianos fizeram. Não jogaram bombas atômicas, como os americanos fizeram. Mas sempre é o grupo mais odiado. Eu tenho uma teoria que é minha, que é uma tese. Você lembra quando eu falei aqui para vocês daquele programa A Lei da Imaginação? Que teve um episódio que era os monstros da rua... Eu não lembro o nome da rua Oliver, sei lá. Que tinha uma família que era bem fechada. Que os vizinhos ficavam sempre conspirando. Quem será que mora aí? Será que eles são bons? Será que eles são maus? Será que eles são bruxos? Aí eles conspiram tanto contra aquela família que ele chegou ao ponto de queimar a casa daquela família. Só da conspiração que eles tinham na cabeça deles. Eu tenho uma teoria que o povo judeu é a mesma coisa, com o antissemitismo. Porque os judeus, depois do cristianismo, os judeus foram obrigados a viver em guetos, a viver em pogroms, a viver separados do resto das populações, por causa da religião. Os judeus na Idade Média não podiam ter posse, não podiam ter terra, não podiam ter nada. Eles viviam só como camponeses isolados por causa da religião. Porque tinha aquele entendimento que os judeus mataram Jesus, não sei o que, então eles foram cada vez mais isolados. E por ser um povo que foi cada vez mais obrigado a se isolar e viver isolado, começa a surgir essas conspirações. Que nessa ideia desse programa de TV que eu falei para vocês. Porque as pessoas não sabem como são os judeus. Elas conjecturam como são os judeus. Ah, os judeus sabem o nome de Deus, amadinho. Ah, os judeus fazem isso. Ah, os judeus são ricos, amadinho. E são tudo conspirações falsas. Por exemplo, todo judeu é rico. Isso é mentira. Tem um bando de judeu pobre por aí. No meu grupo tinha um monte. Nenhum deles era rico, tá? Tem até um programa que a comunidade israelita fez, um vídeo no YouTube, chamado assim, Judeu é.
onde eles mostram isso. Tem judeu rico, judeu pobre, tem judeu capitalista, comunista, tem judeu armamentista, pacifista, tem judeu de tudo que é tipo, como qualquer outro povo. Mas as pessoas criam essas conjecturas porque não conhecem os judeus, não conversam com os judeus. Alguns judeus também não gostam muito de conversar sobre a sua religião, eu entendo perfeitamente, porque sempre dá briga, né? Vide lá o Caio Fábio e o Rabino Ventura ontem. Então os judeus eles tentam se manter um pouco mais reservados dos outros povos, mas isso automaticamente, na minha opinião, gera essas ilações, essas conjecturas. Por exemplo, eu vi uma vez um vídeo do irmão Rubens, de um tempo atrás, que ele estava falando das 13 famílias Illuminatis que controlam o mundo, e segundo ele, as 13 famílias eram todos judeus. Eu fui pesquisar aquelas famílias, as mais ricas do mundo, nenhum é judeu. Mas você viu como eles conjecturam? Eles acham que os judeus têm um plano maligno para dominar o planeta. Criaram até um livro falso chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Lembrando que judeus são menos de 1% da população, mas tem gente que acredita que eles têm um plano maligno para dominar todo o planeta. Eles não conseguem dominar nem a terra deles, da Israel, que vive em guerra, e dirá todo o planeta. Mas as pessoas acreditam e criam essas ilações na cabeça, né? No mundo da imaginação. Não, os judeus são isso, são aquilo, são não sei o quê. E aí gera esse sentimento de ódio, que eu falei, esse historiador falou pro Vilela, que é um sentimento que, se você for parar para analisar racionalmente, não tem um argumento racional para isso. Eu costumava perguntar assim no meu grupo: algum judeu já foi na sua casa te encher o saco? Pregar Moisés? Shalom, bom dia. Você teria minutinho para ouvir a palavra de Moisés? Algum judeu já implicou com um não judeu por não ser judeu? Ou condenou ao inferno? Nem tem inferno no judaísmo. Ah, você não é judeu, você vai arder na tártaro do inferno. Não, os judeus, na verdade, eles tentam manter um convívio bom com as outras religiões, com as pessoas de outras religiões. Até o Rabino Moré Ventura falou isso lá nesse podcast, né, que o judaísmo não tem condenação para pessoas de outras religiões. Muito pelo contrário. Um gentil, que é uma pessoa ética, ele é superior até um sumo sacerdote para o judaísmo. Porque religiões são só crenças, dogmas, regras. Isso não afeta em nada a pessoa como indivíduo. Então, de onde que vem esse sentimento? Tem alguma explicação lógica? Eu acho que não. Então eu fico só com essa tese minha, entendeu? De que eu acho que o judaísmo deveria até se abrir um pouco mais nas redes, falar um pouco mais para as pessoas, como esses rabinos, como o Moré Ventura, para quebrar um pouco esse tabu. Porque eu percebi, pelo menos na minha realidade, eu percebo que as pessoas não sabem nada do judaísmo, o que é um judeu, criam conjecturas na cabeça, acham que são só aqueles homens de preto, né? Mib, homens de preto, lá de chapéu, tissiri, não sei o quê. Sendo que, na verdade, é um povo comum como outro qualquer. Olha Rafinha Bastos, Fábio Rabin, Ben Stiller, um monte por aí. São pessoas que bebem, fumam, faz atrapalhada como todo mundo, são bons, maus, enfim. Não tem essa segregação toda. Não é um povo que não é nem especial e nem depreciativo. É um povo como outro qualquer. Então as pessoas que nutrem esse sentimento é basicamente por ilações e teorias de conspiração. Tá bom? É só uma reflexãozinha, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.